Mas o modelo, ele é mais ou menos assim, ó. Eu vou desenhar aqui, ver se cabe aqui. Ela tem na lateral 3 camadas. Então, ela tem... Aqui ela tem o comprimento midi. Depois ela tem um comprimento um pouco mais alto, né? Então, ela tem um midi, que a gente fala... Um midi no ossinho, maxi midi, tá? Que é um midi lá no finalzinho do pé, lá no tornozelo, né? Quase. Eu não gosto tanto no tornozelo, eu gosto dela um pouquinho menor. Depois a gente tem um midi mais meio de canela, um pouquinho pra cima. E depois a gente tem um comprimento meio Chanel. Só que eu fiz a minha no comprimento um pouco diferente. Eu coloquei esse primeiro aqui bem abaixo do joelho, pra ficar bem confortável pra mim. Aí eu fui e medi as proporções aqui, é sobre isso que a gente vai aprender também essa aula. Então, o que ela tem? Ela tem aqui uma pala meio assim, ó, meio enviesada. E depois ela tem, né, esse recortes aqui, ó. E esses recortes são meio enviesados aqui. E aí ela tem, que é isso que é uma coisa legal de você entender de interpretação, que ela tem uma mais baixa que a outra, né? E aí tem que pensar que todos nos comprimentos aqui, ó, pra ela ter tanto uma proporção, dela ter essa proporção e ela ficar com esse desenho. E uma coisa interessante, aí eu vou ter que desmanchar aqui um pouquinho, que eu preciso desenhar isso maior. Depois eu refaço o desenho. Que eu acho importante isso, sabe? Então, ó, ela tem essa pala, então ela tem aqui o cos, né? Ela tem essa pala aqui. E aí ela vai ter esse recorte e esse recorte. Aí esse aqui vai ser um pouco para baixo, esse mais um pouco para baixo. Aí ela vai ter aqui assim, aqui assim vem e passa para baixo, tá? Isso é uma coisa muito interessante. E aqui também passa para baixo. Então, ó, essa camada aqui da saia entra pra dentro dessa camadinha aqui. E essa camada da saia também entra aqui. E ela tem o franzido aqui. A saia original, ela também tinha uma prega aqui. A saia original, ela tinha uma prega bem nessa parte aqui, ó. Tá? Bem nessa parte aqui do recorte. Só que aí ela ficou muito volumosa. Sabe aquela saia bem volumosa mesmo? Aí eu resolvi tirar. Teve um momento que eu senti, podia ter colocado. Depois eu falei assim, não tem problema não. Ficou sem, mas eu gostei também, sabe? Ó, tá aí na tela. E aí você consegue perceber que bem aqui na barra existe uma dobra bem forte, tá? Essa dobra aí é resultado de uma prega. Tem várias imagens dela lá no Pinterest que você consegue perceber que ela tem essa prega aí. Só que aí ela ia criar muito volume. E aí eu senti que essa parte do meio ficou meio achapada e ficou esse volume concentrado mais nas laterais. Então eu quis a minha um pouquinho mais seca, eu fui e eliminei essa prega nessa parte, tá? E aí você percebe também, ó, as camadas uma debaixo da outra. Então, essa parte aqui maior vai pra debaixo da média e a média vai pra debaixo da menor, tá vendo? E existe essa proporção também de pala, ó. Então, a pala de cima é mais alta, a pala de baixo um pouquinho mais abaixo. E tá ao contrário aí, né? A pala de cá é pra cima. Deixa eu até ver se eu fiz a minha assim ou se eu mudei alguma coisa. Se eu botei a minha pra cima, eu fiz idêntica mesmo. Então aqui, ó, aqui ela é bem pra baixo, né? Pra depois eu conseguir subir ela pra cima. Então é assim, né? E tem um outro detalhe que vocês percebem que até aqui no quadril, ó, ela é justa. Vocês percebem que nessa parte aqui do quadril, ó, até aqui, ó, ela está extremamente justa. Daqui pra baixo, ela vai criando gomos. Então, tudo isso eu quero ensinar a vocês.
como que vocês vão criar esses gomos aí nessa saia, mantendo essa parte de cima totalmente sem abrir, né? Sem volume. Então, a gente vai manter essa parte do quadril sem volume e vai abrir dessa parte pra baixo. Então, a gente vai trabalhar tudo isso, tá? Então, vamos pra modelagem aqui. Pronto, então deu pra entender, né? Que aí eu tenho aqui essa parte aqui maior, né? Um comprimento midi, tenho essa daqui e tenho essa aqui. Então, qual que é a minha primeira preocupação aqui que eu vou fazer de marcação? Esse primeiro final dessa saia, porque isso aqui é importante pra mim. Se não me preocupa ela ficar mais curta, quer ver? Vamos ver de novo aqui na modelo, ó. Se você perceber na modelo, ele tá no joelho, essa parte tá bem no rumo do joelho. Apesar que essa mulher é muito alta, né, gente? Nós não somos tão altas assim. Se a gente fosse vestir essa saia, ela ia ir lá pra baixo na gente, né? Então, por isso que a gente tem que pensar em todas as proporções pra gente criar a nossa saia que fique bem na gente e que fique bonita e tenha uma proporção bonita. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, onde que eu quero que finaliza essa parte aqui? Então, eu quis que finalizasse, então, se o meu joelho tá aqui, eu quis que finalizasse abaixo do meu joelho, porque eu não queria que essa saia ficasse muito curta, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Então, tá abaixo do meu joelho, essa primeira marcação. E eu tenho também o comprimento final. Então, qual que é o meu comprimento final? Então, eu vou determinar ali um comprimento que eu goste também. Porque não adianta eu colocar ela lá embaixo, ela muito comprida, e ela ficar feia. Só que pra mim, a minha, eu quis ela mais comprida, porque eu acho bonito esse comprimento mais um maxi midi. Eu gosto, tá? Eu acho muito bonita assim. A minha, agora eu não consigo mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tirei foto dela no corpo. Eu não tirei foto. Eu tenho vídeo, foto mesmo eu não tenho. Eu tenho foto dela só na boneca. Eu fiz uns videozinhos pra depois eu tirar a foto, né? Mas você consegue perceber, ó, que ela tá um comprimento um midi bem alongado. Ela não tá lá no tornozelo, ela tá pra cima do tornozelo, mas ela tá abaixo do midi, que o midi geralmente ele é 74, tá? Só que nós temos um outro comprimento de canela, vamos dizer assim, que é 84, que geralmente é a medida que a gente coloca na calça panta curto. Então, eu usei mais ou menos essa medida aqui para que eu tivesse essa saia mais alongada. Mas lembrando que esse é um gosto pessoal meu, porque eu precisei, vocês podem perceber aí na minha foto, eu precisei da minha parte mais alta que ela fosse mais alongada, por causa que eu queria cobrir melhor aqui essa parte do corpo, eu não queria expor tanto as minhas pernas, tá? Mas se o seu caso for outro, se você quiser subir mais, pode subir sem problemas, tá bom? Então, é só isso que a gente precisa ter em mente. Então, uma vez que eu tenho isso aqui, eu posso achar aqui um equilíbrio aqui, que vai ser a medida da terceira saia, né? Um equilíbrio entre essas duas medidas aqui. Deixa eu colocar mais pra cá. Então, eu acho essas alturas. Então, eu já tenho aqui a primeira altura da primeira saia, a segunda altura da saia do meio e o comprimento da minha saia real, tá? Aí, agora vem um outro detalhe, que é desenhar essas palas aqui. Lá na peça, ela sai do meio. Então, eu tenho aqui o meio da cintura, né? Então, aqui é o meio da cintura. Só que lá na original, ela sai bem aqui ao meio da cintura e ela vem pra cá. Então, isso também pode ser pessoal também. Se você quiser ela mais no meio da cintura também, você pode. Ou você pode seguir a proporção que tá lá, trazendo um pouquinho mais pro meio aqui. E aí, depois, eu dividi essa parte aqui, né? O resto que sobrou da cintura em dois. E aí, eu tive a primeira camada aqui e a segunda aqui. Então, assim, ó. Vou colocar aqui bem no meizinho aqui. Então, eu tive aqui essa primeira saia e aí aqui a segunda. Só que, como vocês perceberam, uma entra pra debaixo da outra, né? Então, eu já calculei aqui mais ou menos o meio aqui. E aí, essa parte aqui da minha saia eu já perdi, tá vendo?
Então, ela já criou aqui as 3 camadas da barra, certo? Agora, eu vou criar essas 2 alturas aqui. Eu já criei essa, que lá, olhando o modelo, isso é importante. Quando a gente vai fazer uma interpretação de modelo, geralmente a gente está seguindo ou o desenho da estilista ou uma foto que ela disponibilizou pra gente. Nós estamos falando aqui, gente, de uma modelagem industrial. Mas se a sua cliente também te trouxe uma referência, é muito importante que você seja fiel à referência dela. Porque isso é uma coisa tão importante, porque uma das coisas mais agradáveis que tem é a cliente chegar e falar assim, não, mas não foi isso que eu pedi. E eu vou falar pra você que eu já presenciei isso. Da pessoa pedir um vestido evasê, era um evasê. A costureira cortou no tecido enviesado. Então o vestido foi e fez o quê? Ele deu um desenho de sereia. E aí ela falou assim, nossa, não era isso que eu queria. E aí a costureira teve que comprar outro tecido para refazer o vestido. Então isso é muito importante, você cumprir aquilo que o seu cliente ele tem em mente. Então se ele trouxe uma referência, ele quer exatamente aquilo. Se a gente começa a perder a mão, a gente acaba desagradando o cliente. Por isso que é tão importante a gente ter esse cuidado na hora da interpretação de modelo, tá? Essa dica é muito importante. Anota ela aí se você tiver com um caderninho. Aí agora eu vou para essa segunda parte. Eu já entendi que o meu quadril ele tá aqui, ó. Tá? Aqui tá mais ou menos o meu quadril. Então eu já entendi que ele tá aqui. Então eu coloquei a minha pala um pouquinho abaixo do meu quadril, mais ou menos no rumo do meu quadril. E agora eu vou criar essas medidas aqui. Então eu sei que essa primeira medida aqui, ela é meio inclinada e ela é bem abaixo dessa primeira aqui. Então eu faço ela inclinada e coloco ela bem abaixo. E depois eu tenho essa segunda aqui, que ela passa também desse limite, então ela não tá nesse rumo, ela tá abaixo e ela também é um pouco inclinada. Então eu faço ela aqui, ó, eu tento achar uma média, sabe, da altura dessa, entre essa aqui, para criar essa segunda camada aqui. Então eu já tenho aqui 1, 2, 3 camadas aqui, né? Daqui pra baixo vai ser um franzido, certo? Só que daqui pra cima, igual a gente percebeu lá na foto, até esse ponto aqui, ó, ela é justa, né? Ela é justa. Aqui também lembrando que a gente vai abrir franzido aqui, tá? Então, até aqui ela é justa. Daqui pra cá, ela abre. Então, ela tem um gomo aqui. Então, essa saia, ela não tá chapada aqui. Ela tem gomos nessa parte, além do franzido. Então, é aí que a gente vai entrar agora em criar esse franzido aqui, criar o franzido aqui e criar esses gomos aqui. Só que antes de eu ir pra criação dos gomos, eu preciso fazer as costas. Por quê? Porque as minhas costas, ela precisa acompanhar a frente. E vocês vão entender por quê, né? Senão fica muito esquisito. Vocês podem até olhar aqui, ó. Deixa eu ver se eu pegar a foto de novo. Aí, você consegue perceber lá nas costas que existe uma continuação dessa saia curta pra costa, mas depois ela cresce e fica na altura da barra maior. Só que o início das costas, ela dá continuidade. E o que acontece? Um lado das costas tem que casar com o lado mais baixo, mais alto, e o outro lado tem que casar com o lado mais baixo, tá? Isso é importante também, apesar que essa saia é uma saia assimétrica, então a gente tá trabalhando com uma saia assimétrica, mas a continuidade dela tem que conversar. Isso é uma coisa muito importante. Então a lateral dela continuou, essa daqui inclusive não é nem reta, é meio assim, ó. É um pouquinho inclinadinho aqui, ó, tá? Uma leve inclinadinha. E aqui continua inclinadinho, vocês vão ver. E essa parte aqui não preocupa, porque essa parte não casa com ninguém. Essa lateral aqui vai casar com a outra lateral lá, mas eu preciso dessa altura aqui. Só que antes, a gente precisa interpretar aqui também o desenho das costas. Então, como que é as costas dessa saia?
Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é a costa dessa saia. Vocês conseguem perceber aqui, ó, que ela vem, ó, ela dá continuidade aqui, né? Por o franzido da saia, só que depois ela tem esses detalhes aqui, ela tem um recorte que abre, tipo uma linha A. Eu vou redesenhar ela aqui no quadro para vocês entenderem. Só que o meio dessa linha A é alto. Isso eu não fiz. Eu deixei a minha inteira as costas, sabe? Porque eu achei que isso não era legal, assim, fica estranho essa ponta menor no meio. Não achei que conversou, achei esquisito aquilo. Aí eu fiz a minha inteirinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, não sei se dá pra vocês verem. Mas eu fiz a barra da minha, ó, inteira, tá vendo? Ó, peraí. Ó, eu fiz a barra inteira, toda do mesmo tamanho. Não sei se dá pra você ver aí, mas eu fiz as camadas, ó. Eu deixei as camadas igual tem lá, tá? Com uma sobra bem grande pra dentro, ó. Deixa eu mostrar o detalhe pra vocês verem. A gente vai falar mais sobre ele, ó. Então, ele tem esse detalhe aqui, tem a parte de dentro, ó. E depois a parte que cai por cima. Porém, eu fiz a barra idêntica, tá? Toda do mesma altura. E eu vou explicar pra vocês aqui. Então, a gente já entendeu a frente. Agora eu vou desenhar as costas aqui pra vocês verem como que ela é e como eu fiz, tá? Ó. A costa aqui, ó, eu deixei essa mesma altura aqui. E como eu falei, como ela vem assim, ó, meio enviesada, então ela veio aqui, deu uma continuidade assim, meio enviesada. Aí aqui, nas costas, ela tem o recorte desse jeito. Esse primeiro aqui é normal. Aí depois, ela tem esse daqui. Quer ver, ó? Ela tem um outro aqui também, que é normal. E aí ela tem um assim, ó. Um bem, sabe? Um bem linha A aqui. E aí esse aqui vai ficar reta aqui também. Eu coloquei todo mundo reto essas partes aqui. Esse daqui eu acompanhei toda a conversa aqui. Coloquei franzido nesse daqui. E esses três aqui, essas três partes, eu vim até a altura que tava marcando que é mais ou menos abaixo do bumbum. E ele tinha uma costurinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar ele aqui na tela pra vocês verem. Peraí. As costas com mais nitidez. Perceberam aqui, ó? Olha aí pra vocês verem, bem abaixo do bumbum. Bem abaixo mesmo. Tem esse chanfrozinho aqui, ó. Tá? Que é só de costura, tá? E aí ficou assim. Aqui eu fiz até um pouquinho... Pois eu vou até diminuir, que ela é menor, mais estreita. Né, com essa linhazinha A, e aí vocês percebem aí que ela tem umas costuras assim, ó, entrando pra dentro. Vou parar de compartilhar aqui pra vocês entenderem. Então, ela tem essa costurinha entrando pra dentro, que é aquele chanfradinho que eu mostrei pra vocês. Que é esse aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó, tá? Que a parte de baixo, ó, é maior e a parte de cima, que é aquela abertinha, ela vem reto e aí a gente faz uma costurinha aqui pra segurar. Por dentro eu fiz totalmente simplesinho mesmo, só no overlock. Aí depois eu overloquei, ó, e depois só prendi. Deixa eu ver aqui se eu tenho um pedacinho, ó. Eu overloquei, tá vendo? E só prendi ela lá pro lado direito pra essa parte aqui ficar presa, pra não despencar, tá? E ela fica assim, com uma bainha de lenço aqui, tá? Bem simples mesmo, uma coisa bem simples. Então, como que a gente faz pra interpretar isso aqui nas costas? Lembrando que aqui a gente só tá criando as alturas, o desenho da saia. Depois a gente tem que transformar todos esses moldes aqui, colocar franzido, abrir aqui pra dar aquele volume, lembra que a gente falou? Então a gente vai fazer
tudo aqui. Só que antes a gente vai interpretar pra gente entender essa parte, pra depois a gente ir pra próxima parte. Então, ó, aqui tá a minha saia costas, né? Já tá meu molde. Então, eu tenho uma pence aqui e uma pence aqui. O que que acontece quando eu tenho uma saia com esses recortes aqui? Eu posso pegar todas essas minhas pences e jogar dentro dos meus recortes, sabe? Então, o que que acontece aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é transferir essa altura pra cá. Então, a mesma medida que deu aqui, eu jogo pra cá e dou continuidade. Tanto, né, do desenho de barra como do desenho de pala. E aí, eu sei que aqui já tem um primeiro recorte, tá vendo? Que é esse daqui. Então, eu já aproveito e já crio ele aqui, ó. Criei ele aqui. Aí, dentro desse daqui, ó, eu já fecho a pence. Então, quando eu tiver um outro recorte, ele vai começar daqui já eliminando essa pence daqui. Esse outro vai vir comprido até a barra, então eu perdi isso aqui tudo, né? E agora eu tenho esses dois recortes aqui, que é um pra cá, ó. Um pra cá e um pra cá. Abrindo essa linha A aqui. E aí eu posso fazer a mesma coisa, ó. Posso tirar, por exemplo, se é 2, posso tirar um aqui e um aqui. Que aí eu consumi a pence aqui nos recortes. Então, a minha saia, ela continua tendo a pence, mas a minha pence ficou camuflada, tá vendo? Isso é muito legal também da gente lembrar disso. Inclusive, na frente, se a gente fosse fazer... quem me conhece aqui sabe que minha base não tem pence na frente. Mas, se fosse o caso também, você poderia jogar aqui dentro dos recortes também, tá? Se fosse o seu caso. Aí, fez isso aqui, é a mesma coisa. Eu tenho que limitar aqui aonde que vai vir a fenda, né? Que ela tem uma fenda trespassada, né? Ou seja, aqui fica aberto, essa parte fica aberta, mas tem tecido lá por dentro. Então, só pra vocês entenderem, essa parte aqui, ó, de fora, ela fica chapada. Porém, essa parte aqui, ela vem aqui, ó, fechando a pence, acompanha aqui, chega aqui, ela faz um dente, tá vendo, ó? Ela faz um dente aqui pra dentro. E a mesma coisa esse lado, ela vem, acompanha aqui, ó, e aqui, daqui pra cá, ela faz um dente pra dentro. Então, o molde desse lado aqui é nesse formato e o molde desse lado aqui é nesse formato. Só esse molde e esse que vai ficar por dentro. Esse tecido aqui, ele vai ficar por dentro dessa parte de fora. Já esse molde aqui do meio, que é o molde abertinho, agora a gente já aprendeu aquele lá, né? Agora, esse molde daqui, ele vai abrir aqui, ó. Abrir essa linha A, que é a proposta dele. E ele vai receber o pesponto lá depois, para segurar aquele dentinho que a gente deixou aqui. Deu para entender isso? Que isso é muito importante. Aí, o que que acontece? Aí aqui, ó, vai vir o franzido também. A gente tem isso aqui. Inclusive, a gente até pode unir esse molde nesse, fazer uma continuação, uma vez que é o mesmo. Ou não, ou pode colocar separadinho também, não tem importância não, tá? Mas agora que eu já tenho a minha saia interpretada, agora eu preciso criar volume nela. Lembra que toda ela, até essa parte aqui, ela é justa, depois pra cá tudo ela cria volume? Então, como que a gente vai fazer isso? Tem uma técnica, gente, muito simples, ela é muito simples, mas eu percebo que nem todo mundo entende ela. Eu vou mostrar aqui pra vocês no papel, só pra vocês entenderem, e vai ser o que a gente vai fazer em todos aqui. Então, eu vou ensinar em um e você vai aplicar em todos. Então, vamos supor que você tá com esse pedaço desse molde aqui. Então, você vai separar esse molde. Então, a gente já viu ali que ele tem esse dentinho aqui, né? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Vou fazer aqui só mais ou menos no olho aqui, só pra vocês entenderem. Então, eu já sei que ele tem um dentinho. Eu sei que ele é meio assimétrico aqui, que ele faz uma leve curvinha por causa da pence, né? Depois aqui ele tem a minha cintura, depois aqui também ele faz uma leve curvinha por causa da pence, e depois ele desce linha A aqui. Aqui também ele tem uma leve curvinha aqui também.
Então, esse molde aqui, ele é mais ou menos assim, tá vendo? O dentinho aqui, ele tem a entradinha aqui, ó, da pence, dessa aqui em linha A. Aqui é bom eu fazer um pique aqui, ó, pra eu saber aonde que vai encaixar essa parte aqui onde vai morrer, tá? Isso é importante também. Ainda mais que daqui pra cá eu vou fazer bainha de lenço e tal. Aí, o que que eu faço? Até aqui, mais ou menos, esse ponto aqui, eu sei que não abre aqui, vai ficar justo, né? E daqui pra baixo, eu quero roda. Eu quero criar roda aqui. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, gente, ó, e abro essa minha saia aqui, ó. E pra que ela não fica esquisita, jogando pra lá e pra cá, eu equilibro isso pra um lado e pro outro, ó. Eu jogo pra cá e jogo pra cá. E aí, ó, eu vou lá no meu molde, então eu destaquei esse molde, tá destacado aqui. Depois eu venho, abro ele aqui, abro pra lá e pra cá, e aí eu giro a barra, ó. E eu injeto o godê aqui. Deu pra entender como é simples injetar esse godê? É só eu fazer isso, ó. Cada molde separadamente eu faço isso. E aí eu injeto o tecido aqui. Então, quando eu costurar esse com esse, eu vou ter gomos na minha saia aqui. Então, essa minha saia, ela vai ter gomos, mesmo ela tendo recortes aqui. Ela vai ter um gomo aqui, ela vai ter um gomo aqui, ela vai ter um gomo aqui. Porque eu vou fazer isso com todas as partes. Eu vou separar essa parte aqui também. E vou bater uma reta aqui, vou cortar, viu? Isso aqui eu cortei. E vou abrir aqui, eu vou vir com a tesoura e vou cortar. E vou abrir esse molde aqui. Então, ele vai ter goma aqui, ele vai ter volume aqui de roda de saia, tá? Aqui a mesma coisa, lembra que esse molde aqui, ele faz isso aqui também? Ele tem tecido aqui pra dentro, ele é assim, tipo igual esse de cá que a gente tirou. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui, abrir uma reta aqui, ó, destacar aqui e abrir esse molde. Então, eu vou ter esses moldes todos com roda aqui. Então, eu vou fazer isso depois. Você tá vendo que existe uma sequência? Então, primeiro eu desenhei toda a interpretação e depois eu vim dando volume pro meu molde. Essa parte aqui é essa, só que essa também tem volume aqui. A gente percebe lá na foto, ó. Compartilhar aqui de novo com vocês, ó. A gente percebe, ó, pega aí pra você ver a lateral lá, ó. Perto ali da linha onde todos estão abrindo gomo, a lateral também está abrindo gomo. Então, a gente não pode esquecer desse pedacinho aqui não, ó. Então, aqui também eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou abrir goma aqui também. Então, eu abro aqui, destaco meu molde, abro ele pra ganhar volume aqui. E eu faço tudo isso antes de colocar o franzido nessa parte, tá? Primeiro, eu abro de cima para que eu saiba quanto que ficou o meu molde no final. Então, olha só. Esse molde aí, vou fazer de novo aqui para vocês entenderem. Então, ó, esse molde aí, ele vinha aqui, né? Depois ele fez a curva aqui da pence, depois ele veio... Depois ele fez a curva do quadril e ligou aqui uma linha. Então, esse molde, ele era assim, tá vendo? Pence aqui, desceu reto, curva do quadril. Aí, eu vim aqui ele tinha uma medida, tipo uma medida, um exemplo, 20. Aí, eu vim aqui, ó, e abri aqui também, porque eu quero injetar volume aqui também. Fiz a mesma coisa, ó. Abri volume nesse molde aqui também. Agora, você percebeu aqui o quanto que aumentou aqui na barra? Nessa parte? Então, essa nova circunferência aqui, essa medida, que eu preciso anotar. Então, depois eu vou pegar e vou anotar. Vamos supor que era 20, agora virou 40. Então, eu tenho que lembrar que esse molde aqui, ele não pode ter o dobro de franzido dessa referência. Ele tem que ter o dobro desse molde novo aberto, tá? Então, isso é muito importante também. Porém, eu vou pegar esse formato de molde, eu vou pegar o molde exatamente como ele está aqui, nessa mesma simetria, nesse formato. Então, por exemplo, peraí,
pegar um papelzinho aqui pra vocês entenderem. O fio tá aqui e ele é um molde simétrico. Deu 40, eu gosto de colocar pelo menos o dobro de franzido aqui. Então, o que acontece? O meu molde, ele tem que continuar com esse formato. Então, o que que eu faço? Eu deixo ele aqui no fio certinho. Vou mostrar pra vocês isso, que isso é muito importante. Tem gente que entorta o trem todo e fica assim, nossa, meu molde ficou todo torto na hora de franzir e não sabe por que que é. Então, ó, eu tô aqui com o meu molde, ele é assimétrico, tá? Ele é assim. E eu preciso abrir ele pra colocar franzido. O que que eu preciso entender? Que esse esquadro aqui, eu preciso colocar um esquadro aqui, ó, e dar continuidade nessa linha até onde eu vou franzir. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Essa linha aqui tem que continuar reta. Então, vamos supor que eu aumentei aqui mais 40. Aí, eu pus a lateral aqui. Agora, eu vou refazer essa linha. Ó. Eu vou refazer essa linha agora aqui, ó. Vou ligar aqui. Aqui. E vou ligar aqui. Ó. Aqui. Percebe que eu vou perder medida aqui? Não tem importância, porque eu ganhei aqui. Então, meu molde vai ficar assim, ó. Então, eu perco embaixo e ganho em cima. Só que eu mantive ele alinhado, eu não perdi o fio dele. Quando eu franzir, e isso tudo vir aqui, ele vai encaixar no lugar certinho, tá? Isso aqui não vai franzir, não. Vai franzir só a parte de cima. Aqui nós vamos colocar a bainha de lenço. Então, eu preciso ter esse cuidado no meu molde na hora de colocar franzido nele. Só que a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Só que você lembra que esse aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar ele e vou fazer igualzinho eu ensinei lá. Só que esse daqui, vocês lembram que ele tem um dentinho aqui? Ele sobe aqui, ó. O formato dele é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, igualzinho eu fiz lá, o desenho desse molde de cá pra vocês entenderem. Esse molde aqui de baixo, ele vai até aqui em cima, ó. Então, ele tem esse formato aqui, ó. Então, ele tem esse dente, tá? Então, ele é isso aqui, ó. Tá? Ele tem esse dente. Esse dente aqui não vai franzido, mas nesse pedacinho aqui vai. Então, o que que eu faço? Então, eu tô aqui com o meu molde aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês entenderem. Então, eu tô aqui com o meu molde aqui. Ele tem esse dente aqui, pega lá em cima na pala. E depois ele tem isso aqui assimétrico também, né? E aqui vai franzido. O que que eu faço? Eu vou fazer esse aqui, lembrando, viu, gente? Muito importante. Lembra que antes de colocar o franzido, a gente vai fazer aquilo que eu já ensinei. Nós vamos abrir essa parte aqui pra dar volume aqui. A única que a gente não vai mexer é nessa aqui. Essa pala aqui, ela é chapada. Essa é chapada. Mas essa e esse ponto aqui, depois a gente vai falar nele, a gente vai abrir também. Mas essa parte aqui, a gente abriu aqui, abriu, fez com aquele pedacinho aqui, igualzinho a gente fez nesse aqui, que eu acabei de ensinar, né? E nesse daqui de baixo, a gente fez também, abriu aqui, agora a gente pegou esse molde aqui, destacou ele e tacou ele aqui, certo? Então, se aqui tinha 20, depois que a gente fez esse corte, abriu, foi pra 40. Então, agora, não é que eu vou aumentar o dobro aqui, eu tenho que colocar 40 mais 40, tá? Vocês estão conseguindo seguir esse raciocínio, né? Só que eu preciso manter o esquadro. Então, se meu fio tá aqui, eu preciso manter o esquadro seguindo o fio, tá? Deixa eu desmanchar essa parte aqui. Então, eu vou, ó, até a medida. Então, se aqui deu 40, um exemplo, eu gosto do dobro. Aí, eu vou colocar 80. Então, eu quero que, ó, daqui até aqui deu 80. Então, daqui até aqui tem que dar 80. O que dá na barra aqui não importa, eu deixo reto. Aí, eu venho e faço a mesma coisa, ó. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui, ó.
aqui, você tá vendo que eu tô perdendo aqui? Aí você vai falar assim, mas aí não vai fazer falta? Não. Porque você percebe que eu tô perdendo, só que aqui vai ganhando, até chegar nessa medida igualada aqui. Aqui continua igual, ó, tá? Então, quando eu chegar com esse franzido, que isso aqui tudo vai franzir, vai vir pra encaixar aqui, certo? Então, quando essa parte aqui toda vir franzinho e diminuir até os 40, eu vou ter essa mesma altura aqui. Então, por isso que não vai me fazer falta perder isso aqui, não, tá? O que eu não posso é dar continuidade aqui e nem deixar essa parte aqui menor. Então, no final, essa medida aqui, ó, vai ser idêntica ela tava aqui, ó. A mesma, entendeu? Só que a gente esticou ela, como se a gente tivesse esticado ela pra franzir, e quando ela voltar, ela ficar igualmente aqui, ficar certinha. E essa medida, ó, esse ângulo aqui, num espaço estreito, então eu tenho um ângulo aqui num espaço muito pequeno. Eu aumentei ele, então eu alonguei ele nesse molde aqui, mas quando eu franzir, ele vai voltar ao mesmo ângulo naquele espaço pequeno franzido. Entendeu? Então, ó, isso aqui, fechou, né? Então, nós já estamos nesse ponto aqui, já fizemos essa parte. Lembrando que esse pedacinho aqui, ó, nós já destacamos ele, né? E fizemos igualzinho a gente fez esse daqui. Segue o mesmo esquema, tá? E depois a gente foi e destacou esse daqui, que tem o dentinho, né? E fez igual eu acabei de ensinar. Fechou? Lembrando sempre que a gente vai mexer aqui depois de abrir o volume nela aqui, tá? É o tanto que você gostar. Quanto mais você abre, igual por exemplo. Ó, só um exemplo, tá? Esse lado aqui é esse. Então, você veio aqui, abriu. Tá dando pra ver, né? Abriu até aqui. Lembrando que aqui vai também um recorte, então aqui destaca. E você abriu aqui também. Mantém o fio aqui na pala, tá? Vai seguir o fio da pala aqui, que a gente já tem aqui na dobra aqui da estrutura da saia. Aí, o que que acontece? O tanto que você abrir aqui, então esse lado é esse. A gente tá com o molde aqui separado. Você vai abrindo aqui o tanto que for o seu gosto, ó. Quanto mais você abre, mais roda você dá. Eu gosto de pouca, então eu coloquei só um pouquinho, tá vendo? Quase que o dobro que eu tinha, eu aumentei mais ou menos o dobro, pra dar um volume bonito também, não ficar bobo também, né? Não ficar um trem nada a ver. Teve gente que até achou ela muito volumosa, eu não achei, eu achei o volume dela médio. Ela não tá nem muito, nem pouco, né? Eu sempre busco uma proporção mediana. E aqui a mesma coisa, você vai pegar e vai abrir. Tá vendo, ó? Quanto mais você esticar, ó, olha o tiquinho que a gente afastou aqui, olha o tantão que abriu aqui. Então, quanto mais você afastar, ó, mais volume você vai ganhar aqui. E lembrando que você só vai mexer aqui depois que você achou essa medida. Então, se essa medida aqui for 60, você tem que fazer 120 aqui. Se for 40, 80, tá? Pra voltar aqui o franzido, ficar um franzido bonito. Senão fica um franzido também muito ralinho, muito feio, muito bobo, tá bom? Então pronto, já entendemos essa parte daqui pra lá. Agora nós vamos trabalhar nessa parte daqui pra cá. Então, ó, vamos anular aqui. Não existe mais isso aqui, que agora a gente vai trabalhar daqui pra cá. E daqui pra cá é a mesma coisa. Ela sobe esse dente aqui, ó, que vai encaixar por debaixo daquele franzido que vai ter aqui. Então, ela tem essa parte aqui que vai encaixar nesse dente aqui. Então, ela vai fazer esse dentinho. Então, esse molde aqui, ele é assim, ó. Vou desmanchar tudo aqui pra gente entender ele. Tá? Então, a gente tem esse molde aqui. A gente tem a pala, que aqui tá o fio dela. Ela não move, ela é idêntica, a gente só vai destacar. E agora, esse molde aqui, eu tenho que colocar franzido nele aqui. Então, o que que eu faço? Faço a mesma coisa. E eu tenho que injetar tecido aqui, senão ela fica chapada aqui. Vocês viram na original que aqui tá chapado? Vou pôr aí de novo pra vocês verem.
Reparem pra vocês verem que essa parte do meio, meio tá meio chapado. Porém, ela tem um volume aqui, ó. Que é uma prega. Ela tem uma prega aqui, só que eu eliminei na minha. Então, o que eu fiz na minha, que é o que eu vou contar pra vocês aqui agora. Que foi o que eu fiz na minha, tá? Que aí vocês aproveitem aí na de vocês também. Eu peguei esse molde aqui e abri ele aqui, ó. Fiz a mesma coisa, criando volume nele aqui, que aí eu criei um gomo nele aqui. E depois eu só abri ele aqui, ó, ganhando mais franzido aqui. Então, vou recortar esse molde aqui mais ou menos só pra vocês entenderem. Ó. Então, esse molde, ele é assim, ó, tá vendo? Aqui é a parte da pala que vai ao franzido. Aqui é a parte do dentinho que entra aqui dentro, né? E aqui esse coisa aqui. Então, eu vim aqui, ó, e abri aqui pra injetar tecido aqui, certo? Essa parte aqui, ó. Pra injetar roda nessa parte. E depois que eu fiz isso, eu vim aqui nessa parte aqui que eu queria franzido e abri também. Eu cortei aqui também. Por que que eu fiz isso aqui nesse lado de cá? Vou explicar por quê. Porque aqui, ao invés do meu molde, vou apagar aqui, só pra vocês entenderem essa parte como eu fiz na minha, tá? Lembrando, vocês podem deixar reto também. Vou ampliar aqui pra vocês entenderem. Além de eu fazer isso aqui, ó, de colocar essa roda aqui, eu quis um leve franzidinho aqui e mais roda embaixo. Então, meu molde ficou assim. Deixa eu ver se eu tenho fita crepe aqui pra prender esse aqui. Então, ó, eu quis essa parte aqui abertinha. Então, eu abri roda aqui, né? E essa parte aqui, eu dei distância aqui de franzido aqui nessa parte e dei um pouco mais de roda aqui embaixo. Então, ela fez esse movimento aqui, ó. Entendeu? E isso foi o que eu fiz na minha. Se você quiser deixar essa parte de carreta também, você pode. Mas como eu quis fazer isso, eu quis um leve franzidinho aqui, bem pouquinho, e mais roda, eu fiz esse trabalho aqui. Entendeu? De trabalhar com o molde desse jeito aqui. Tá? Deu pra vocês entenderem? Vou soltar. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que ficou o formato do molde. Ficou mais ou menos assim, ó. Aqui fez uma curva. Por quê? Porque eu abri aqui, ó, então eu ganhei tecido aqui. Quando eu abri aqui, né? Eu acabei ganhando tecido aqui. E como eu abri aqui, eu ganhei tecido aqui. No final, meu molde ficou assim. Aqui deu uma curvinha, por causa da roda que eu abri aqui. E aí, ele deu bastante roda nessa parte aqui. Aqui eu franzi. Um leve franzido, ele é mais ou menos assim. Por exemplo, um exemplo, tá? Esse aqui tinha 20, aqui eu coloquei tipo 30, 35, não o dobro. Metade do dobro, tá? Só pra ficar um franzidinho mais leve aqui. Aí tá vendo que tem um franzido aqui, mas tem um franzido leve, não é um franzido muito forte. E aqui nessa parte aqui, vocês percebem que aqui tem mais volume. Eu deixei aqui um franzido bem mais volumoso aqui. E nessa parte aqui eu deixei o franzido bem leve. Isso é um gosto meu, tá? É eu que gosto assim. Agora, se você quiser colocar o dobro aqui também, não quiser colocar o volume na barra, deixei essa parte mais murcha, porque eu achei que ficou muito murcho. Como eu achei que aqui deu muito volume, eu achei que essa parte ia ficar muito murcha. Então, por isso que eu fiz assim. Eu gostei muito do resultado. Beijo, 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 beijo. E a gente vai se falando.